Olá, bom dia meus alunos, tudo bem com vocês? Hoje estamos encaminhando para o encerramento de mais uma apostila volume 3, e eu peço a vocês que peguem e abram na página 46 para estar acompanhando comigo. Hoje nós vamos falar então da sociedade germânica. Na última aula falamos sobre aí, né, os deslocamentos populacionais, né, do ocidentais no ocidental, né, na Europa, onde que nós tínhamos aí aprendido sobre as invasões dos povos bárbaros, né, e com essas invasões, né, ou migrações bárbaras, começou-se então a abrir, né, novas fronteiras aí e novas povos, né, novas tribos foram começando a ser unificadas, né, ou seja, foram começando a ser criadas. E aí nós temos os povos germânicos, né, a sociedade germânicas. De maneira geral, os povos germânicos apresentavam uma organização tribal cuja base era a família. Então eles prezavam muito pela família, né? E nas famílias, os filhos e a esposa estavam submetidos à autoridade do pai, né? Então continua da mesma forma que os romanos, né? Como nós estudamos na parte lá de Roma, né? Então a sociedade ela continuava nessa organização, né? Todos os filhos, as esposas tinham que ser submetidos à autoridade dos pais. Várias famílias tinham antepassados em comum, se uniam e eram governados pelo conselho de guerreiros, que tomava todas as decisões referentes à tribo. Então, né, essas famílias aí que tinham antepassados em comum, ou seja, as tribos, né, que vieram do mesmo lugar, as pessoas que vieram dos mesmos lugares e que invadiram as terras europeias, né, e ali se fixaram, então elas começavam a se unir e formaram então governos, né, ou seja, governos de conselhos, onde que esses governos de conselhos eram formados por guerreiros, né? E esses guerreiros eles tomavam então as decisões referentes à tribo. Que decisões eram essas, né? Sobre a guerra ou a paz, se eles iriam guerrear mesmo para outras conquistas, ou se eles iriam escolher, né, a paz, a unificação, sobre o deslocamento da tribo para outra região, né, para novas conquistas, vinganças pela morte de um integrante da tribo, né, se caso eles quisessem vingar ou não, e ainda sobre a expulsão ou morte de um integrante do grupo acusado de traição. Então, olha para vocês verem, né, que eles tinham essas decisões, então eles tinham aí todas essas partes, né, essas particularidades aí de resolver, né, todos os assuntos, tanto internos quanto externos aí de suas tribos. A economia desses povos era caracterizada pela prática da agricultura rudimentar e criação de pequenos rebanhos em terras coletivas. Então eles praticavam, né, a agricultura normal, como a gente já viu, né, da mesma forma como que os romanos. Então eles continuaram a praticar as mesmas atividades romanas, né? Geralmente os saques a outros povos eram feitos fora da época de colheita. Os germânicos tinham uma metalurgia bastante desenvolvida, pois confeccionavam armas em metais, né? Então olha para vocês verem como que a economia desses povos eram, né, gente? Os germânicos então eles tinham aí podemos dizer, né, uma vantagem quanto às atividades, né? Pois eles, né, tinham metalurgia, eles eram metalúrgicos, então eles confeccionavam armas, confeccionavam, né, artefatos aí
que faziam com que eles estavam mais à frente, né? E assim eles utilizavam dessas armas para saquear outros povos, né? Para ir buscar alimentos fora da época de colheita, né? Quando não estava no período de colheita das plantações que eles mesmos plantavam. Então eles iam e invadiam outras terras de outros povos. E aí nós temos as transformações causadas pelos bárbaros. A chegada de grandes levas de povos bárbaros causou profundas transformações na vida dos habitantes da Europa Ocidental, né? Porque, gente, aí começou-se então as invasões aí de outros povos, de outras regiões e que tentaram as conquistas aí, né? Dos territórios romanos, né? Então, a Europa Ocidental, então ela começou a ser aí, né? Mais uma vez, como nós já falamos, devido àquela separação, né? De um lado tivemos Roma Ocidental e do outro nós tivemos Roma Oriental. Então, a Europa, né? Que fazia parte dessa, né? Roma Ocidental, a parte da Europa Ocidental, então começou a ser invadida e ser transformada, né? Logo abaixo tem um texto onde vocês vão interpretar documentos, né? Falando sobre aí as mudanças de ordem econômicas, né? Da região da Europa Ocidental e analisar as imagens logo abaixo e responder as questões de 1, 2, 3 e 4 aí da página 46, ok? Na página 47 vocês vão então, né, estar acompanhando comigo, onde nós vamos falar sobre os francos e a identidade cristã no Ocidente, né, que são outros povos que eles vêm entrando aí, né, adentrando as conquistas, né, de novos territórios da Europa Ocidental. Então esses povos aí eles começam a invadir e começam também, gente, a aderir à fé cristã, né, ou seja, ao cristianismo. E é importante que vocês podem ver aí logo ao lado a imagem de Clovis, né, o rei dos francos, onde que ele, né, um dos importantíssimos aí da história, né, ele se converte ao cristianismo e começa aí a fazer com que esses povos, né, eles comecem então a andar conforme a lei cristã, né? Então a maioria dos povos bárbaros conquistou os territórios, porém só mantiveram essas áreas por um curto espaço de tempo, né? Um dos motivos para isso foi o fato de diversos desses grupos não terem estabelecido estados que unificassem vários povos sob uma administração central e um único líder. Então olha para vocês verem, né? Esses povos bárbaros eles começaram então a vir, né, de várias regiões, de vários lugares, né, que eram aqueles povos que começaram a conquistar parte das terras da Europa Ocidental, né? Porém esses povos bárbaros, eles não, os grupos, né, desses conquistadores territoriais, eles, né, não duraram por muito tempo, né? Foi apenas pouco tempo, pois eles não estabeleceram estados, né? O que são estados? São aquelas estados que eram uma que dependia da outra, né? Ou seja, uma ajudava a outra, se tivesse outros povos, né, de outras regiões para guerrear, eles uniam, né, unificavam e ali eles começavam a guerrear para que não fossem tomados seus territórios. Porém eles não, né, esses povos bárbaros que começaram a invadir aí a Europa Ocidental foram cada um por si, né, e não durou muito tempo, pois eles não unificaram, né, os povos não se unificaram e não tinham também uma administração central de um único líder. Com isso, então, o reino dos francos, que
surgiu na Gália, né? Ele foi uma exceção. Por quê, gente? Eles nomearam Clovis como rei, né, dos francos. Então Clovis, ele unificou então tribos, né? Então olha aqui, rei franco que governou entre os anos de 481 e 511, e ele começou a unificar tribos gaulesas, né, ou seja, da Gália, e começou a expulsar romanos, burgúndios, alemanos e visigodos que viviam na Gália. Então ele começou a unificar tribos e começou então aí conquistando territórios. E esses povos, principalmente romanos, burgúndios, alamanos e visigodos, que, né, eram tribos e não se unificaram, ficavam cada um por si, começou a perder seu território para os francos. Ele então, né, Clovis, ele estabeleceu um governo centralizado. Depois, ao se converter ao cristianismo, também se uniu ao povo em torno de uma única religião. Então aí ele, mais uma vez, houve-se uma unificação de Roma, né, das terras da Europa Ocidental, onde que, né, Clovis ele unifica, né, aderindo aí ao cristianismo. Então o povo, né, que Clovis governava, que o rei dos francos, né, governava, começou a propagar o cristianismo também. Então a conversão de Clovis ao cristianismo garantiu o apoio da igreja ao reino dos francos. E é importante lembrar que após a ruína do poder do Império Romano do Ocidente, a Igreja Católica passou a deter maior poder político na Europa. O exército franco garantiu defesa à Igreja Católica, né? Então, depois que ele converteu, ele garantiu então defesa à Igreja Católica. Eles começaram a propagar o cristianismo católico e ali, né, ajudar também a igreja a se desenvolver. Após a morte de Clovis, a dinastia merovingia, que teve o nome que deve seu nome ao líder franco Meroveu, passou a ser governada por reis que ficaram marcados pela inabilidade ou falta de vontade de governar. Eles ficaram conhecidos como reis indolentes, né, que eram aqueles reis preguiçosos, por deixarem que seus prefeitos de palácio, majordomos, cuidassem da administração. O cargo de prefeito de palácio tinha características semelhantes aos cargos de primeiro-ministro na atualidade, né? Então, olha para vocês verem, né, que depois da morte de Clovis, né, ou seja, do rei franco, vieram outros reis aí, né? Porém, esses reis marcaram a inabilidade, né? Eles eram preguiçosos, então eles deixavam tudo a desejar e deixavam na mão, né, dos prefeitos de palácio, que hoje eles têm então essas características de prefeitos de palácio, é a mesma característica de cargos de primeiro-ministro na atualidade que nós vivemos hoje, né? Então os primeiros ministros são aqueles que vão lá, dão seus pontos de vistas, dão aí suas propostas e são votados. Porém, como aqueles reis eram preguiçosos, indolentes, né, principalmente os reis depois do rei Franco, né, eles então deixavam a desejar e acatavam tudo que esses prefeitos de palácios aí falavam, né, ou seja, os majores domos. E aí eles foram, né, chamados de reis indolentes. Você se lembra da expansão que os árabes promoveram pelo norte da África até chegar à Península Ibérica? Foi um prefeito de palácio, nome de Carlos Martel, que conteve a expansão dos árabes para a Europa, na Batalha de Poitiers, em 732. Olha aqui no mapa, então, nós temos a Espanha Ocidental, né?
Aqui nós temos os reinos dos francos e temos então os poleiteres, né, em 732 aqui. Eles conteram então essa expansão dos bárbaros, né, para a entrada dos reinos francos. Os filhos de Carlos Martel, Pepino o Breve, deu início ao Império Carolíngio. Pepino o Breve derrotou os lombardos, que ocupavam parte central da Península Itálica, e doou as terras à Igreja Católica, né, gente? E o Papa, por sua vez, conferiu o título de rei a Pepino, né, por estar doando essas terras à Igreja. E nesse momento efetivou-se a divisão entre o poder espiritual e o poder temporal. Né? Então, poder espiritual se refere ao poder sobre as questões religiosas. Aí então ficou-se, né, o Papa, esse poder, né? Então ele que falava sobre as questões religiosas, sobre as questões das igrejas, né? E o poder temporal estava relacionado às questões terrenas, né? Então aí os reis, né, começavam a ter esse poder temporal, né? Ou seja, por tempo, né, que era determinado. Vinha um rei, depois passava para o outro, era sucessivamente assim, né? Ou seja, uma sucessão. Ok? E nós temos então outro importantíssimo nome, além do rei Clovis, né? Como eu falei para vocês, nós temos o reinado de Carlos Magno, né? O Grande. Coube então a Carlos Magno suceder seu pai, Pepino o Breve, como rei dos francos, né? Então Carlos Magno ele, então vem aí governar o reino dos francos, né? E durante seu reinado, entre 768 e 814, Carlos Magno promoveu uma significativa expansão territorial e cuidou da administração do reino. Dividiu o território em províncias, e aí nós temos então os condados, os ducados e marcas, né, que são seus povos aí, né, ou seja, seus territórios, onde que eles vai pegar, ele pega, né, e começa a dividir esses povos aí, onde que tinham diferentes graus de importância, conforme a região onde estavam, e eram governados por um militar de confiança pessoal do rei, né? Então cada um desses povos, dessas províncias aí, desses povos divididos, eles começam a ter, né, um governante militar. Por ter um caráter centralizador, Carlos Magno criou o cargo de dominici, referente aos fiscais que viajavam por todo o território franco para comprovar se as leis e as determinações reais estavam sendo cumpridas, né? E além dele dividir os povos, né, em condados, ducados e marcas, né, e colocar um militar aí para governar, que era de confiança, né, do próprio rei Carlos Magno, ele ainda criou outro cargo, né, gente, que era o Missi Dominici, que era aqueles fiscais que iam ver se estavam mesmo cumprindo as leis, se eles estavam mesmo, né, sendo esse militar de confiança do rei mesmo, e se estavam determinando aí, né, as conquistas territoriais que o próprio Carlos Magno mandava, e se não estava aliando com outros povos, né, com povos bárbaros aí, para a derrota do rei Carlos, né? Então Carlos Magno lançou vários editos com a intenção de criar um sistema jurídico para o reino. E por meio de leis comuns a todos os habitantes, ele procurou organizar a economia, a educação e a política, né? Outro reinado importantíssimo aí. Logo abaixo então tem a troca de ideias, onde que vocês vão trocar ideias aí e responder essas questões. Na página 47. E para facilitar a comunicação e o comércio, foram criadas novas estradas instruídas numa moeda única, né, o denier. À medida que ampliava seu território do seu reino, Carlos Magno também aprofundou a aliança com a igreja. No Natal do ano de 800,
ele foi coroado como imperador dos romanos pelo Papa Leão III. Essa coroação restabelecida simbolicamente o Império Romano do Ocidente. Então aí mais uma vez, né, juntamente com a Igreja, nós temos aí, né, uma nova comunicação, né, e nova facilitação de comércio, onde que são instruídas novas estradas para esses territórios aí conquistados, né, da região da Europa do Ocidente. E com isso nós temos a aliança, né, do territorial juntamente com a Igreja, né? E aí mais uma vez nós temos a expansão e a criação do Império Romano do Ocidente. Aí com essas conquistas, né, com essas novas organizações, com esse novo governo de Carlos Magno, ele começa a restabelecer o Império Romano do Ocidente. E aí continua novamente essa divisão, Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, tá bom, pessoal? Então no mapa ao lado nós começamos a observar aí como que se deu essa extensão do reino, expansão, né, e extensão do reino dos francos. E aí, como vocês podem ver, os reinos dos francos eles começam a se expandir na Europa, que nós temos aí a parte da Itália, como vocês podem ver. E essa parte da Europa ocidental, né, ou seja, a característica da Roma ocidental, começa a ser expandida novamente, né? Então nós temos conquistas de Carlos Magno, estado das igrejas, olha aqui lá na Itália, em Roma, né? O Império Cartolongo, Império Islâmico, Império Filizantino e os territórios de vassalos, né? Então, como vocês podem ver, continua de novo a mesma característica, ok, pessoal, do Império Romano. Outra atividade aí na página 49, né, interpretando documentos, onde vocês vão ver a imagem e ler o textinho e responder as questões de 1 a 2 na página 49, e chegamos na página 50, né, onde que vamos falar aí, né, do Carlos Magno. Carlos Magno, gente, ele sabia desenhar algumas letras, né, e conhecia poucas palavras em latim. Entretanto, durante seu reinado, procurou desenvolver a cultura do reino. Ele criou escolas, olha aí, né, destinadas a formar uma aristocracia letrada, instruída para assumir postos administrativos. Aí era para ensinar as pessoas a ler e escrever, né, as palavras em latim, já que ele dominava poucas palavras. Também estabeleceu uma unidade na forma da escrita, chamada de minúscula carolina ou carolíngia, que facilitou a comunicação e a compreensão dos registros escritos, né? Como eu falei para vocês, ele quis que a população aprendesse a escrita, né? Assim as pessoas elas começariam a ver, né, e a entender o que é que se passava durante as leis, né? Principalmente as leis escritas e expostas para todos que estariam ali, né? E era bom, né, gente, que todo mundo aprendesse a ler e escrever. Assim eles não precisariam de estar anunciando em todos os momentos todas as conquistas, e sim só deixar exposto e as pessoas iriam ver. Nos mosteiros, os monges passaram a produzir livros adornados com desenhos chamados iluminuras. Essas ilustrações permitiam o entendimento do texto mesmo para aqueles que não sabiam o latim, né? Então, com as iluminuras, né,
não apenas as escritas, mas sim as imagens, as pessoas começariam a entender sobre as suas conquistas, né, territoriais, que é o que vocês estão vendo nesse desenho aqui, né? Então é como se fosse, desculpa, como se fosse então, gente, aqui as nossas histórias em quadrinhos atualmente, né? Porém, aí as nossas HQs, elas têm alguns textozinhos, alguns balãozinhos aí, né? Elas foram mais bem elaboradas, são mais bem elaboradas, né? E essas aqui as pessoas entendiam como se, né, da forma que entendiam, apenas com as ilustrações, quem não sabia a leitura e a escrita de latim. E aqui nós temos essas iluminuras, onde que estão representando aí, né, as cenas das guerras de Troia, as grandes crônicas de França de Carlos Magno, tá bom? E aí em 843 ocorreu então o Tratado de Verdun, que dividiu o Império Carolíngio entre os netos de Carlos Magno. Assim, Carlos o Calvo recebeu a França Ocidental ou Frância. Luís o Germânico, ele recebeu a França Oriental ou Germânia. E Lotário, a faixa intermediária entre os dois reinos, reino de Lotário ou Lotaríngia, conforme está distribuído aqui nesse pequeno mapa, né? Então olha para vocês verem que a França Ocidental, ela fica aí por parte de Calvo, né? Carlos o Calvo. É essa parte aqui representada na cor amarela. Depois nós temos a França Oriental, que ela é entregada aí para Luís o Germânico, né? E a faixa intermediária entre os dois territórios ficou então para Lotário, né? Ambos aí os três netos de Carlos Magno, né? E com a fragmentação do poder do Império Carolíngio, os grandes proprietários de terras assumiram poder nelas. A divisão também possibilitou diversas invasões de povos vizinhos, os vikings, hunos e magiares. Com a cristianização desses povos, eles foram incorporados aos francos, né, gente? Cristianização, por quê? Esses povos que começaram a invadir, principalmente os vikings, hunos e magiares, começaram a tentar invadir aí a França Ocidental, França Oriental, né, e o reino na faixa intermediária de Lotário. Eles foram então, né, levados a seguir o cristianismo. E aí, quando esses povos invadiram, eles foram incorporados, né, pois eles aceitaram as leis, condições e seguiram aí o cristianismo. Depois, apesar dessas mudanças, as normas administrativas e o desenvolvimento cultural promovido por Carlos Magno permaneceram a influenciar a formação do feudalismo. E o feudalismo, nós vamos entender sobre ele nossa apostila do quarto bimestre, né? Volume 4. Aí, ok? Temos mais outra atividade na página 51, questões de 1, 2 e 3. Organize as ideias, onde que vocês vão aprender aí um pouquinho sobre Carlos Magno e responder. Depois, gente, nós temos aí na página 51 um pouquinho falando sobre os celtas, né, que é outros povos bárbaros que viviam além das fronteiras dos romanos. E esse nome celta vem da palavra keltoi, que utilizada pelos gregos na antiguidade era para designar estes povos que viviam, né, ao longo aí das fronteiras. Os celtas não constituíam um único povo, pois se distribuíam em regiões como a Península Ibérica, as Ilhas Britânicas, na Escócia e a Irlanda.
Então eles aí estavam divididos em várias partes das regiões de Roma, né? E não só nas regiões de Roma, mas também as ilhas britânicas e a Irlanda. Como eram ágrafos, né? Isto é, eles não tinham escrita, a história deles era transmitida pelos bardos, contadores de história e declamadores de poemas comuns a todas as tribos. O filósofo grego Aristóteles dizia que os celtas mergulhavam os bebês recém-nascidos em água gelada para lhes dar força. Então esses povos aí, né, outros povos bárbaros, que viviam nas redondezas de Roma, né, eles tinham alguns preceitos, né, algumas características aí de né, desses povos, da sua cultura, né, algumas culturas diferenciadas. Os gauleses, eles eram de origem celta. De acordo com Júlio César, havia uma elite de guerreiros e um grupo formado por vassalos. Os escravizados eram poucos, pois os celtas não faziam prisioneiros de guerras. Os celtas estavam organizados para a guerra e a produção agrícola, né? Então eles não queriam viver com escravizados, né? Eles apenas que estavam organizados para guerrear. Eles gostavam de guerrear e de conquistar territórios, mas não fazer escravizados, né? Eles expulsavam as pessoas dali e praticavam agricultura. Suas crenças eram animistas, ou seja, acreditavam que a natureza era habitada por espíritos. Então eles não acreditavam no cristianismo, viu, pessoal? Reverenciavam a água, que para eles tinha um poder curativo. Alguns animais eram considerados sagrados para eles, né? Principalmente o javali. Com a frequência realizavam sacrifícios de animais e às vezes humanos. Olha para vocês verem como que é essa característica dos povos celtas, né? Uma cultura bem diferenciada, quando considerava que precisava apaziguar a ira dos deuses. Os ritos religiosos eram realizados pelo druida, uma espécie de sacerdote que também era responsável por convocar os celtas para a guerra. Então, gente, olha para vocês verem como que era a história desses povos bárbaros, né? Povos mais diferentes, aí, umas características diferenciadas de suas vidas. E por fim, nós temos aí, né, um pouco falando sobre os celtas, que eles começaram a entrar em declínio no século I, né? Quando os romanos começaram a se expandir. Quando eles começaram a se expandir, então as tribos dos celtas foram incorporadas pelo Império Romano. E na Irlanda, entretanto, a cultura se manteve, pois os celtas não foram conquistados por outros povos nessa região, né? Então, os povos que viviam em torno de Roma, que conquistaram alguns territórios romanos, eles começaram a entrar em declínio, foram então, né, perdendo as guerras e perdendo para os romanos, e apenas na Irlanda esses povos continuaram com suas características aí, suas culturas, né? Pois não obtiveram conquistas territoriais por essa parte da Irlanda. Entre eles, a escrita surgiu apenas no século V com a cristianização. Elementos da arte celta foram incorporados nos livros com iluminuras que passaram a ser produzidos nos mosteiros irlandeses, né? Através da cristianização, eles começaram então aí, né, a aprender a escrita, né, também em latim, e fazer seus próprios iluminuras. E uma característica desses livros é o uso das letras capitulares, né, que são os capítulos, né, e em apenas a inicial ela é maiúscula e ricamente adornada, né, que é aquelas letras, né, que vêm as maiores, né, bem mais elaboradas, e depois vêm escritas minúsculas.
Muito da influência celta é perceptível no livro de Kells com as formas espirais aí. E dessa forma aqui que é escrita, né, mostrando aí nessa imagem a escrita de Kells, que vocês podem ver uma letra mais adornada, né, e uma letra maior mais adornada e as outras letra maiúscula, desculpa, adornada e as outras letras minúsculas, ok? E por fim encerramos com a atividade Hora dos Estudos por Clóvis. Aí vocês vão fazer as questões 1 e 2, tá bom, gente? Fica aí nossa aula de hoje. Um grande abraço para vocês e até a próxima e tchau, tchau.